Salmos 39, versículo número 3, diz assim: esbrazou-se-me no peito um coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. Amém. Eu gostaria de solicitar à igreja que nós orássemos nesta noite, para que Deus pudesse iluminar o nosso entendimento, para que a sua palavra se tornasse compreensível ao nosso coração. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de bondade e misericórdia, só nos colocamos diante da Tua presença e oramos a Ti, rogamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento limitado, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer com que o Teu Espírito que sonda as Tuas profundezas, faça com que a Tua palavra penetre os nossos corações, faça com que a Tua palavra, Senhor, encha a nossa vida, Senhor, modifique, Senhor, os nossos pensamentos, porque sabemos que o poder provém do Teu Espírito, sabemos que a graça provém do Teu trono. Meu Pai, somos apenas seres humanos, somos apenas vasos que carecemos da Tua glória, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos conduz nesta noite, é o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra gloriosa e maravilhosa. De antemão, gostaria de parabenizar a coordenação desta semana festiva pela escolha desse tema este que, ao meu ver, enfoca a mensagem do verdadeiro Evangelho. Pois aqui encontramos um homem que se encontra aflito pelo pecado, encontramos um homem que busca arrependimento e encontramos um Deus que regenera a vida de um homem que se encontra perdido. Então, ao meu ver, o Evangelho é apresentado nesta narrativa poética deste Salmos. Este Salmos 39, ele está interligado com os Salmos anterior, os Salmos 38. No Salmos 38 é exposto a condição de pecado do homem e a necessidade do perdão. No Salmos 39 é exposto a brevidade da vida humana e a necessidade de alento, de tranquilidade que só provém de Deus. O Salmos 39, ele foi escrito para ser usado em culto público e entregues a um dos mestres de canto, qual o seu nome era Jedutum, e esse estava designado por Davi para exercer o culto no santuário, juntamente com Emã e Asaf, e isso está localizado em 2 Crônicas, capítulo 5 e o versículo de número 12. Feito isso, Davi entrega essa bela poesia para esses líderes de culto no santuário. Mas qual o conteúdo desta poesia? Por que Davi chega no versículo 3 e diz: enquanto eu meditava, se acendeu um fogo? Por quê? Olha que coisa gloriosa, meu querido e minha querida. Versículo 1 diz o seguinte: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca
o ímpio. Do versículo 1 ao versículo 3 desses Salmos, encontramos uma preocupação do salmista em que ele não viesse proferir palavras que manchassem o seu testemunho acerca de Deus e que as suas palavras não servissem de munição para que o ímpio viesse zombar ou criticar da pessoa do salmista. Ou seja, ele se encontrava em uma situação de sofrimento. Ele se encontrava em uma situação em que o seu pecado o fazia sofrer. Mas ele tinha uma preocupação. Ele não queria proferir palavras que fizessem com que o ímpio se voltasse contra Deus. Mesmo ele estando sofrendo, ele tinha cuidado com o que ele falava. E muitas vezes nós vemos pessoas na atualidade, como também em toda a história humana, que usa a sua boca para proferir palavras muitas vezes vãs, palavras muitas vezes de baixo calão. Pessoas até mesmo que se dizem crente, que usam a sua boca para proferir palavras que não conduz à conduta cristã. E o salmista estava sofrendo, mas ele teve a cautela e o cuidado de não proferir palavras que servissem de testemunho contra ele e contra Deus. Ele preferiu estar em silêncio. Em silêncio se encontrava o salmista. No versículo 2, ele ainda continua: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Olha que coisa interessante. Aquele homem estava em silêncio, e até mesmo acerca do bem, ele tinha cuidado, porque se ele falasse alguma coisa diante da situação que ele se encontrava, ele poderia estar prejudicando ou manchando o nome de Deus. E mesmo diante do bem, ele prefere ficar em silêncio. Só que o silêncio do salmista tem uma consequência. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? Porque o ser humano, quando reprime as palavras, o ser humano, quando fica em silêncio, a sua alma começa a se angustiar. O seu sofrimento psíquico e emocional começa a se agravar. E a pessoa vai se angustiando, a pessoa vai se perturbando, a pessoa vai se agoniando, porque o ser humano ele precisa falar. Mas o salmista estava calado, e a sua dor aumentava, e o seu sofrimento se agravava. E olha que coisa interessante, o sofrimento dele se agravava. Lá em Eclesiastes 3:7 diz que há tempo para ficar calado e tempo para falar. É importante que o servo de Deus compreenda que nem toda ocasião é momento para se falar. Há momentos que precisamos estar calados, e há momentos que precisamos falar. A dor do salmista se agravava. Eu não sei se nesta noite existe alguma pessoa que está angustiada, que está com o seu sofrimento emocional intenso, que está agoniada, que está sofrendo internamente. Muitas vezes o silêncio
pegava fogo. Mas o que quer dizer o coração pegar fogo? Quando olhamos na Bíblia NTLH, esse texto quer dizer o seguinte: e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava. Olha que coisa. Ele já estava sofrendo, mas quanto mais ele pensava sobre aquela situação, mais agoniado ele ficava. Só que tem algo interessante. A agonia dele levou ele a tomar uma atitude, levou ele a agir. E a Bíblia apresenta exemplos de homens que tiveram seus corações em chamas. Não irei me deter nesses exemplos, apenas citarei. Primeiro, Jeremias, em Jeremias capítulo 20, versículo 9, quando Jeremias se viu angustiado pelas aflições de seu ministério, ele pensou em deixar de falar sobre Deus, mas quanto mais ele pensava que iria deixar de falar sobre Deus, mais o seu coração ardia e o aproximava de Deus. Olhamos lá em Lucas 24 e 32 e encontramos ali naquela narrativa que dois homens estavam no caminho de Emaús, e um homem se aproximou, um terceiro homem, e começou a proferir palavras àqueles dois homens. E quanto mais aquele homem falava, mais o coração daqueles dois discípulos ardia em fogo. Olha bem, o salmista meditava, pensava, e o seu coração estava ardendo. A capacidade reflexiva do ser humano é algo importante, porque muitas pessoas não conseguem sair do sofrimento, muitas pessoas não conseguem sair da angústia, muitas pessoas não conseguem sair da situação pecaminosa. Não é porque não tem oportunidade, é simplesmente porque não medita sobre o seu sofrimento. O ser humano procura meios e formas para iludir a sua dor, para iludir o seu sofrimento. Mas se você parar, se você refletir, se você meditar, você vai ver que a situação que você se encontra não é uma situação muito boa. Deixe o seu coração arder em chamas. Deixa o teu coração pegar fogo. Deixa o teu coração refletir sobre a tua situação. Não se ilude. Não deixes que o mundo te iluda. Reflete, pensa e medita sobre a condição cuja qual você se encontra. Prosseguindo, há um homem que se assemelha com esses primeiros 3 versículos desses salmos. O nome desse homem é Jesus de Nazaré. Olha que coisa interessante. Isaías 53 e 7 diz assim: e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha que coisa. Jesus, um homem sem pecado, um homem sem dolo, um homem sem mancha, um homem puro, estava sendo acusado, estava sendo julgado, mas
Se encontra lá em Marcos, capítulo 14, versículo 34 em diante, quando Jesus se encontra no Getsemane, e ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O salmista estava sofrendo pelo pecado que estava sobre ele, pelo pecado que ele havia cometido. Jesus se encontrava lá no Getsemane, com o seu coração em fogo, com o seu coração em chama, com o seu coração ardendo. Sabe por quê? Porque ele estava vendo e estava sobre ele o peso de todo o pecado da humanidade. Quando chegamos em 2 Coríntios capítulo 5, 5 e 21, encontramos escrito dizendo que Jesus se fez pecado por nós. E o que quer dizer isso? Que o pecado é algo grave. E se Jesus, quando o pecado veio sobre ele, ele sentiu aquele peso a ponto de ele se angustiar. E porque muitas vezes o ser humano, quando está na condição de pecador, não se angustia. Meu querido, minha querida, o pecado é algo grave. Há poucos dias estava falando sobre isso e citava Isaías 59:2, quando diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Isaías 64:6 diz que o homem pecador é como trapo de imundícia, e tudo de bom que ele faz aos olhos de Deus não tem nenhum valor. Quando vamos para Gênesis capítulo 8, versículo 21, encontramos escrito que todo o desígnio do homem é continuamente mau. Jesus estava no Getsemane e ele estava angustiado, porque ele iria até a cruz do Calvário para cancelar o pecado da humanidade, para cancelar o pecado daquele que viesse até ele e se entregasse a ele, para que os seus pecados fossem perdoados. Que o teu coração possa arder, que o seu coração possa pegar fogo ao refletir sobre a condição humana. Quando nós prosseguimos a leitura do texto, encontramos algo interessante. O salmista estava agora aflito, porque quanto mais ele pensava, mais ele se afligia. E aí me vem a pergunta: por que ele se afligia? Aí prossegue o versículo 4, ele diz: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ou seja, o salmista, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, e ele estava calado. Só que agora ele foi recorrer à pessoa certa, ele foi buscar a Deus. E quando ele chega a Deus, sabe o que é que ele pergunta? Deus, quando é que eu vou morrer? Sabe o que é isso? É uma pergunta existencial. Alguns filósofos existencialistas dizem que para que um ser humano possa viver verdadeiramente, ele precisa se perguntar
você e eu vamos morrer. E o salmista pergunta a Deus: quando é que eu vou morrer? Quando é que eu vou morrer? Faça essa pergunta a você. Aleluia. Olha que coisa, sabe por que ele pergunta isso? Porque
expectativa. A vida humana sem Deus não tem esperança. Por isso que Eclesiastes trata sobre a vida sem Deus e a vida com Deus. E a vida sem Deus é tudo vaidade. O que costumamos chamar em apologética de predicado humano, que quer dizer o absurdo da vida sem Deus. A vida sem Deus é um absurdo. Sabe por quê? Porque o homem sem Deus, ele não tem propósito, ele não tem sentido e ele não busca valores objetivos. Ou seja, a vida perde a essência fundamental. Qual o sentido de existir? Qual o propósito da vida? Será que o propósito da vida é como dizem os naturalistas, que o mundo se acaba aqui? Olha essa! Que sentido faz isso? Que propósito tem isso? Que valor tem isso? Aí o salmista olha para tudo isso e diz: eu não tenho esperança, eu não tenho expectativa. Eu olho para um lado, eu olho para o outro e não tenho como sair dessa situação. Só que ele estava conversando com Deus. E quando ele diz que não tem esperança, ele olha para Deus e diz: Deus, eu não tenho esperança nenhuma, mas Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Se a vida é curta, meu amado, se a vida é curta, minha amada, onde está a tua esperança? Onde tu colocas a tua expectativa? No dinheiro? Na saúde? Olha, liga o jornal, aí tu vai escutar. Houve um furacão lá nos Estados Unidos, levou não sei quantas casas, destruiu não sei quantos carros, destruiu uma cidade. Aí você assiste o jornal e diz: o enchente lá no Rio de Janeiro levou. É aí que está a tua esperança? Olha, está muito fraca a tua esperança. Está fraquinho demais, porque uma chuva leva, um furacão leva, um terremoto leva. Que esperança fraca é essa? Agora, se a tua esperança estiver em Deus, diz a palavra de Deus que passarão os céus e passarão a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. A nossa esperança precisa estar na pessoa de Deus. Olha que coisa interessante. Salmos 33 e 18 diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam a misericórdia de Deus. Ou seja, sabe o que quer dizer isso? Que Deus não está olhando para o que tu tem, nem o que tu aparenta ser, não. Os olhos dele estão naqueles que esperam na misericórdia dele. Não é daqueles que são autojustificados. Não é daqueles que pensam que está tudo bem quando tudo está mal. Não. Os olhos de Deus estão sobre o que esperam as suas misericórdias. E diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor, elas são novas ou são infinitas. Amém. Elas não têm fim. Aleluia. Prosseguindo, Salmos 119, versículo 43, diz que a nossa esperança deve estar no juízo de Deus. Miqueias 7,7 diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu, porém, olharei e esperarei no Deus da minha salvação. O meu
Me ouvirá. A tua esperança está em Deus. Se a tua esperança está em Deus, saiba, Deus vai te ouvir e vai reverter o quadro dessa situação. Olha, irmão, sabe uma coisa que me surpreende? É que o salmista, ele era crente, viu? Mas estava em pecado. E esse pecado estava trazendo angústia. E sabe o que ocorre? Nos dias atuais, muitas pessoas frequentam igrejas, dizem ser crente, mas continuam na prática do pecado. Meu querido, minha querida, se o teu coração não se aflige com a prática do pecado, se o teu coração não está ardido com a prática do pecado, saiba de uma coisa: algo está errado. Você precisa voltar urgentemente para os braços do Senhor. Você precisa esquecer isso e voltar para os braços do Senhor. Provérbios 28:13 diz: o que encobre os pecados não prosperarão, mas os que confessam e deixam, esses alcançarão misericórdia. Meu desejo é que essa palavra, ela produza vida. Mas saiba de uma coisa, que essa palavra, ela também produz morte. Porque essa mesma palavra que salva aqui é a mesma palavra que vai ser usada no juízo final. E essa mesma palavra é a palavra que condena. Então que nessa noite você não perca tempo e se volte para Deus. O importante não é o quanto vivemos, mas como vivemos. Tem pessoas que vivem 90 anos, 100, mas o importante não é o tempo de vida que nós temos. O importante é como nós vivemos. O importante é viver cada dia, é dormir na presença do Senhor, é acordar na presença do Senhor, é andar na presença do Senhor, é trabalhar na presença do Senhor, é estudar na presença do Senhor, é louvar a Deus na presença do Senhor. Isso é o que importa. Não é quanto tempo vamos viver, é como estamos vivendo. Estamos vivendo com os valores da eternidade. Aqueles que vivem com a vida voltada para a eternidade, esses permanecem para sempre. Esses vivem para Cristo. Esses, conforme Romanos 8:18, sabem que nada neste mundo se compara às coisas que estão para ser reveladas. É viver de acordo com os valores da vida eterna. No versículo 7 ele diz: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Versículo 9: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Sabe o que acontece agora? Ele começa a pedir perdão a Deus. Ele começa a se arrepender dos seus pecados. E é isso que nós precisamos observar. O coração dele ardia. Ele viu que ele não valia nada. E ele diz: Senhor, livra-me dos meus pecados. 1 João, capítulo 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:7 diz, a parte final: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que eu quero dizer com isso é que, se o seu coração está ardendo,
rasteira. A vida da gente é limitada. A vida da gente é como um sol. A vida da gente passa muito rápido. E eu não quero que você morra sem que Deus tenha te perdoado, sem que Deus tenha te resgatado. O meu interesse não é que você saia daqui pulando. O meu interesse é que você chegue nos portais do céu e diga: Senhor, pela tua graça, eu não merecia estar aqui. Pelo teu amor, eu não merecia estar aqui. Mas tu me alcançou, tu me resgatou, tu me tirou do lamaçal do pecado. E hoje eu estou aqui na vida eterna, porque tu enviaste o teu filho para morrer pelo meu pecado. É isso que eu quero que você reflita. Para concluir, o salmista, no versículo 12 e 13, do versículo 8 ao 11, ele está pedindo perdão a Deus. Versículo 12 e 13, olha o que ele diz: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te mudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, me perdoa, porque a minha vida sem ti não é uma vida de paz, não é uma vida de alento, não é uma vida de felicidade, não é uma vida de alegria. E eu não quero morrer, Senhor, sem que tu esteja comigo. Eu não quero morrer sem que eu esteja gozando de tua comunhão. Eu não quero morrer sem que eu esteja em paz contigo. O meu coração está ardendo, o meu coração está aflito, mas eu creio, Senhor, que tu podes apagar essa chama. Eu creio que tu podes me dar a paz. Eu creio que tu podes reverter essa situação. Senhor, alivia a minha dor. E ele diz que ele deseja esse alívio. E ele conclui que toda fonte de felicidade está em Deus. Salmos 43, versículo 4 diz o seguinte, na NTLH diz: então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Meu amado, minha amada, a sua vida é limitada, a minha vida é limitada. Eu e você vamos passar. Diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituíram o chão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano é pecador. Diz em Salmo 51:4 que o salmista ele foi concebido em iniquidade. E esse pecado que afeta toda a humanidade leva o homem para distante de Deus. E se eu e você vai morrer, foi apresentado nesta noite que a nossa vida está em Deus. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então olha, o teu coração talvez esteja ardendo, mas tu tens a oportunidade de que Deus ele coloque paz em teu interior, de que Deus traga vida para a tua vida, de que Deus faça você ressurgir do túmulo, faça você sair da cova e você seja ou venha a ser um novo homem, venha a ter uma nova vida. Porque como Miqueias falou, Deus é o Deus das
salvação. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, a cada uma das pessoas amigas que nos visitaram. Mas que o teu coração se inquiete, que você medite, que você pense e que você saiba que a solução está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.